E aí, galera, a gente vai contar a história completamente ficcional da Colossal. Tipo, mais ou menos com o modo do Invasão Pré-Histórica do Paleontologia Brasil, só que com outra história completamente diferente e só da megafauna. Vamos começar. Colossal Biociências. Depois de que elas já criaram lobos terríveis, algumas espécies de elas já criaram lobos terríveis, ratos com pelos de mamute, e 10 novas espécies que o mundo nunca viu, além dos lobos terríveis e dos mamutes. Primeiro, aves de terror. Segundo, Smilodons. Terceiro, Chilacoléu. Quarto, lontras pré-históricas. Quinto, Eremotherium. Sexto, rinoceronte pré-histórico, também conhecido como rinoceronte lanoso, o mesmo do Prehistoric Planet. Sétimo, Homotherium, também conhecido, chamado no Prehistoric Planet de tigres de dente de cimitarra. Eu não sei o que é uma cimitarra. Mas continuando. Titanoboa, 8. 9. Desculpa. No lugar, nós temos Megalania. 10. Diablotherium. Essas foram as 10 espécies criadas por eles. Depois disso, nós temos... Depois das 10 espécies, nós tivemos... Eles decidiram fazer um santuário a visitas das pessoas, para as pessoas verem as obras que eles fizeram, os animais. Só que primeiro eles decidiram chamar algumas pessoas adiantadas, que são alguns 3 paleontólogos, que são nossos queridos paleontólogos 3. Eles começaram como um guia para visita, Dr. Alan Shakespeare. Falei errado. Dr. Alan Shai chegou como como guia deles. Aí eles foram, aí começaram passando. Eles começaram lentamente apresentando Megatherium, Eremotherium, enquanto viu uma preguiça gigante se alimentando de folhas. Depois eles viam... Aí depois não encontraram nenhuma outra espécie de animal lá. Não encontraram nenhuma outra espécie de animal lá. Depois disso eles foram... eles chegaram no santuário, onde foi explicado a eles sobre os ratos, os lobos terríveis e os mamutes. Exatamente, eles mantinham um mamute lá para mostrar. Depois disso, depois do mamute, eles foram lá. Só que um funcionário foi enviado por outra empresa, uma empresa rival, para fazer algo simples: desativar toda a energia, tirar a gasolina do carro e dar o fora. No final, nos trilhos. Exatamente assim que ele fez. Voltando aos protagonistas, eles estavam lá no guia de carro para chegar à parte final e perceberam que não ia ter gasolina. Perceberam que o sistema elétrico acabou e que o sistema gasolina só ia dar até o final, nada de 100%. Então o guia falou que eles estão indo urgente, não vai ter nenhuma pausa para apresentar nada, ele só vai falando das espécies. Aí logo foi. Perguntaram para ele quanto tempo vai demorar. Ele olhou o relógio por 1 segundo e falou que em média de meia hora eles já vão estar seguros. Só que nesse 1 segundo foi fatal. Ele não percebeu, mas havia um rinoceronte lanoso. Que ele bateu o carro, no final, ele bateu o carro, eles tinham que fazer o caminho completo. Eles se esconderam embaixo do carro. O rinoceronte territorial
Tava cheirando eles pra ver se via algo. Não viu nada. Sorte deles. Isso foi muita sorte deles que o rinoceronte tinha visão ruim e saiu. Depois disso, eles foram andando. Depois disso, eles foram correndo imediatamente. Até que viam uma ave do terror, posto Haxidai. Até que viam uma ave do terror. Ela era gigantesca e estaria disposta a fazer o que se fosse preciso para matá-los. Até que o Smilodon apareceu. Era um Smilodon Populator, juvenil. Mais ou menos um pouco menor que um Smilodon Fatalis. Um pequeno Smilodon. A ave do terror o viu e começaram a brigar. A ave do terror era um tanque monstruoso e o matou, demorando alguns minutos, mas no final ela venceu a guerra, a batalha. Depois disso, no trilho estava numa zona cheia de bambus. O infiltrado estava fugindo, dirigindo rápido, fugindo o mais rápido possível. Até que ele viu uma ave do terror. Logo no momento, a gasolina acabou. Ele havia esquecido de encher o tanque. Ele ficou tenso, muito tenso. A ave quebrou o vidro e começou a tentar procurá-lo. Só que ele se escondeu no banco de trás. Ele estava no banco da frente. Depois de ele se esconder no banco de trás, ele estava no banco. Aí depois outra ave do terror apareceu e atacou o banco de trás. Assim ele estava tenso. Sabia que não ia sobreviver, mas pelo menos tentava. Até que no final uma ave pegou e começou a bater brutalmente contra o ferro. Era algo tenso. Ele mal estava aguentando, mas não ia sobreviver, mas estava tentando. Só estava aceitando mesmo seu destino. E no final ele acabou morto. Não conseguiu sobreviver. Essa foi a primeira parte. Essa história vai ter mais de uma parte, vão ter algumas partes, né? Mas tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.